Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa videoaula aqui do meu canal. Eu me chamo Michele Carneiro e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo aqui que a gente está fazendo do Manual Básico de Segurança do Trabalho. Essa é a terceira aula onde eu vou falar sobre os conceitos básicos de segurança do trabalho. Para quem não sabe, eu criei um manual todo explicado e ilustrado, tá? Para ajudar pessoas aí que estão iniciando no curso e que tem que ter esses conhecimentos básicos antes de iniciar o estudo de qualquer outros assuntos relacionados à segurança do trabalho. Então, eu trouxe esses conceitos aqui nesse e-book. Eu vou deixar o link aí para quem ainda não baixou o e-book, ele é gratuito. Vocês podem baixar e eu estou fazendo aqui as videoaulas desse e-book, tá certo? Vocês podem acompanhar, vai ter o link aí também das aulas anteriores. Tá certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os conceitos básicos de segurança do trabalho. Bom, primeiramente é importante saber o que é segurança do trabalho. Segurança do trabalho, ela pode ser entendida como um conjunto de medidas, certo, gente? Como vocês podem ver aí, né? Um conjunto aqui, ó, um conjunto de medidas que são adotadas visando, gente, ó, visando o objetivo desse conjunto de medidas que são adotadas é minimizar os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, bem como também proteger a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador. No Brasil, a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho, ele é composta não só de NRs, né? O assunto segurança do trabalho, né, esse assunto, ele não é composto só de normas. Ele tem as normas regulamentadoras, tá? Mas eles também têm leis complementares, portarias, decretos e também convenções internacionais da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que são ratificadas pelo Brasil, que a gente já estudou nas aulas passadas, tá? Então, segurança do trabalho, né, ela não é só normas regulamentadoras, tem também leis complementares referentes a ela, tem também portarias, decretos e até convenções internacionais da OIT, tá? Então vamos lá, ó. Quando o conceito cita que segurança do trabalho é um conjunto, né, ele fala assim, ó, segurança do trabalho é um conjunto de medidas, certo, minha gente? Deixa eu só mudar aqui a cor. Só mudar a cor aqui, colocar uma cor, senão não vai destacar aqui. Vamos ver se isso daqui. Então, quando ele fala aqui, ó, conjunto de medidas, ele não está se referindo, segurança do trabalho é um conjunto de medidas. Ele não se refere somente a EPI. Muita gente pensa que segurança do trabalho se resume somente a equipamento de proteção individual, tá? Então, não é só EPI. Ele está se referindo a esse conjunto de medidas a equipamentos de proteção coletiva, medidas administrativas, leis, normas, decretos, programas e muito mais. São medidas que quem está iniciando na área vai aprender durante todo o curso, gente, até mesmo quando terminar. Porque com a evolução, né, principalmente a evolução da tecnologia, o trabalho também ele evolui, certo? As formas de trabalho evoluem, os riscos vão mudando, então as medidas de proteção também vão mudando, certo? Então a gente aprende até depois que termina o curso sobre essas medidas de proteção, tá certo? Então vamos lá. Outro conceito importante, né, um termo muito importante é SESMIT. O que é SESMIT? É importante você conhecer esse serviço, tá? É o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, tá? Ele é um serviço porque especializado, Michele, porque ele é composto por profissionais com especialização em segurança do trabalho. Nós vamos ver daqui a pouco quais são esses profissionais. Ele é constituído por profissionais da área de saúde e da área de engenharia, certo? Que tem como função principal, tá, gente? Deixa eu só mudar aqui. Tem como função, ó, função principal, proteger a integridade física dos trabalhadores dentro das empresas, tá? Ele é previsto pelas leis, pela consolidação das leis do trabalho, a CLT, tá? No seu artigo 162, aquela lei que eu falei na aula passada, que é a lei 6.514, lá tem uns artigos que tratam sobre segurança e medicina do trabalho, e um deles é o 162 que trata sobre o SESMIT. E o SESMIT ele é regulamentado pela NR4. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o SESMIT,
e tem a NR4. Coloquei o link aqui para direcionar vocês. Daqui a pouco eu mostro diretamente para a norma na íntegra, ela toda completa e atualizada, tá? Então vamos lá. Quais são os profissionais que compõem o SESMIT, gente? O SESMIT, como eu falei anteriormente, eles são compostos por profissionais da saúde, que são esses aqui, ó, tá? E profissionais da área de engenharia. Então, saúde e engenharia. Os profissionais da saúde, gente, são os enfermeiros do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho e médico do trabalho. Toda essa galerinha aqui, eles fazem um curso deles normal, né? Por exemplo, o enfermeiro ele faz enfermagem normal, graduação, mas para ele trabalhar no SESMIT, ele tem que fazer uma especialização em segurança do trabalho, tá? Ele tem que fazer uma especialização em segurança do trabalho. Assim mesmo é o técnico de enfermagem. Faz o curso técnico de enfermagem normal e faz um pós-técnico também em segurança do trabalho. O médico do trabalho do mesmo jeito, faz a medicina normal, depois que termina a medicina, faz uma pós em segurança do trabalho, certo? Os outros profissionais, o engenheiro de segurança do trabalho, que também faz qualquer tipo de engenharia e depois se especializa em segurança do trabalho para trabalhar no SESMIT. E o técnico de segurança do trabalho, ele é o único que não precisa, tá, gente? Ele não precisa fazer pós nenhuma em segurança do trabalho, pois o curso já trata sobre o assunto, tá? Então, somente esses profissionais, até o momento, né, que eu estou gravando essa videoaula, pode participar do SESMIT, tá? Então, o SESMIT, ele tem a lei lá, né, a lei que trata sobre ele, que é a Lei 6.514/162, o artigo 62, e ele é regulamentado pela NR4, tá? Os profissionais que compõem o SESMIT são esses 5 profissionais, tá certo? Então, toda empresa precisa ter SESMIT? Será que toda empresa precisa ter todos esses profissionais, né, trabalhando em prol da segurança do trabalho? A resposta é depende. Depende de quê? Né? Depende de quê? Depende, olha, gente, do dimensionamento, né? Depende do dimensionamento. É ele que vai dizer se precisa ou não ter esses profissionais na empresa e se precisa, quantos são e quais esses profissionais, certo? Então, vamos lá. O dimensionamento, gente, para você fazer o dimensionamento da empresa, saber se precisa de SESMIT ou não, ele precisa de 2 informações principais. É o grau de risco da atividade principal, mais o número total de funcionários. Você tendo essas 2 informações, você vai saber dimensionar um SESMIT. Então, vamos lá. Grau de risco da atividade principal, Michele. Onde eu encontro esse grau de risco? Certo? Calma. Primeiro, você tem que descobrir qual é a atividade principal da empresa. Ora, se eu quero o grau de risco principal da empresa, eu tenho que saber qual é a atividade principal da empresa, certo? Então, onde eu descubro isso? Onde eu descubro essa informação? A atividade principal que a empresa desenvolve? É no seu cartão CNPJ, gente. Ó, no cartão CNPJ, você consegue, eu dar um zoom aqui para vocês olharem, descobrir a atividade principal da empresa. Então, lá vai ter o código da descrição da atividade principal, é esse bem aqui, gente, ó. Tá? Você vai logo observar. E essa aqui é a atividade principal da empresa, ó, atividade principal, né? E logo abaixo tem empresa que tem também atividades secundárias, que desenvolve outras atividades. Toda empresa tem sua atividade principal, né? E às vezes desenvolve atividades secundárias, que vem logo embaixo. Mas o que interessa para a gente somente é essa informação. Qual é a atividade principal da empresa? Então, essa empresa aqui, eu vou dar um exemplo, ela trabalha com portais, provedores de conteúdo e outros serviços de formação na internet, tá? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Entendi. Agora que eu tenho essa informação, eu já sei qual é a atividade principal da empresa. O que é que eu faço? Eu vou lá no quadro 1 da NR4, lembra que a gente o SESMIT está na NR4, certo? Então, eu vou na NR4, lá tem uns anexos, eu vou no quadro 1, e com essa informação eu vou procurar onde nesse quadro 1 tem o grau de risco, porque se eu for no quadro 1, é lá que eu vou descobrir, ó, o grau de risco. Tá? Então, o quadro 1, gente, tem a descrição de todas as atividades econômicas desenvolvidas no Brasil. E essas atividades econômicas, lá no quadro 1, elas vêm com o seu CNAE, que é o Código Nacional de Atividades Econômicas, que é esses números aqui, tá? Esses códigozinhos aqui, certo? E vem aqui do outro lado com seus graus de risco, tá? No Brasil, nós temos 4 graus de risco. Empresas que são de grau de risco 1, empresas que são de grau de risco 2,
empresas que são de grau de risco 3 e outras que são de grau de risco 4, tá? Quanto maior o grau, maior o risco, tá? Então, essa empresa, ela desenvolve essa atividade aqui, certo? Que a gente olhou ainda agora lá no cartão CNPJ. Então, se a gente olhar aqui para o lado, ó, o grau de risco dela é 2, certo? Então, o grau de risco dessa atividade é 2, certo? Pronto, Michele, eu já sei a primeira informação. O grau de risco da atividade dessa empresa aqui é grau de risco 2. Qual é a outra informação? Número total de funcionários da empresa, né? De empregados. Então, vamos lá, eu vou atrás dos números de empregados da empresa. Depois que eu tenho o número de empregado da empresa, aí você pode conseguir com o responsável da empresa, o RH, né? Então, digamos que o dono da empresa disse assim, eu tenho 535 empregados. Então, você já tem o grau de risco, que é 2. O número de funcionários, 535. Agora, você vai fazer o quê? Você vai para o quadro 2 da NR4. No quadro 2 da NR4, nós vamos dimensionar o SESMIT. Ele é composto, como vocês olham aqui em cima, ó, por aqui em cima são a quantidade de funcionários, certo? Que vocês vão procurar. Aqui do lado, ó, vocês podem observar os graus de risco. Aqui são os profissionais, cada grau de risco, né? Os profissionais. E aqui em cima o número de empregados, certo? Então, eu tenho a informação que o grau de risco é 2. Certo? O grau de risco é 2, né? Deixa eu só pegar aqui o azul, certo? Então, eu sei que o grau de risco é 2. Eu já encontrei aqui, né, com as informações que eu colhi. E que eu tenho 535 empregados nessa empresa. Então, aqui, ó, 201 a 500 não dá, mas aqui dá, ó, 501 a 1000, então tá aqui, nesse quadrante aqui, certo? 535 tá entre 501 e 1000. Então, eu vou descer até chegar aqui, ó, na direção do grau de risco. Olha, gente, bem na direção do grau de risco. Pronto, é esse quadrante aqui, tá? Esse quadrante, certo? Então, bem aqui, eu vou precisar somente, ó, tem um número bem aqui, ó, número 1. Ó, quantidade 1. Um quê? Um técnico, ó, certinho, ó. Um técnico de segurança do trabalho. Aqui embaixo não tem nada, então eu não vou precisar dos outros profissionais. Só vou precisar de um técnico de segurança do trabalho para essa empresa. Então, esse técnico de segurança vai formar o SESMIT dessa empresa. Tá, gente? Então, se vocês quiserem saber mais sobre essa questão de dimensionamento, existe outros tipos de dimensionamento, mas sempre vão precisar dessas informações aqui que eu acabei de passar para vocês. Vocês podem clicar bem aqui, ó, tá, gente? Podem clicar aqui que vocês vão ser direcionados para a NR4 toda atualizada, tá? Então, vamos lá. Outra coisa que é importante saber dentro dessa parte de segurança do trabalho, conceitos básicos, é o que é CIPA. A CIPA, gente, ela também é formada por um grupo de profissionais, mas não precisa ter especialização em segurança do trabalho, tá? São profissionais empregados da própria empresa, tá? Ela é regulamentada pela NR5, certo? Que trata essa NR5 que trata da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? Foi aprovada pela portaria 3.214, né? Que foi essa portaria que aprovou todas as normas regulamentadoras. E, gente, também está lá descrita na Lei 6.514, tá certo? E como ela é formada, a CIPA? A CIPA, gente, é composta por representantes dos empregados e representantes dos empregadores. Representantes dos empregadores e representantes dos empregados. A CIPA é um grupo onde uma parte representa os empregadores e uma parte representa os empregados. Juntos, eles formam a CIPA da empresa. Vamos lá, os representantes dos empregadores, né, sendo titulares e suplentes, eles serão designados pelos empregadores, indicados pelo próprio responsável da empresa. Tá? Então, o responsável da empresa que escolhe os seus representantes. Já os representantes dos empregados, eles são eleitos, eles passam por um processo eleitoral, né? Então, os empregados vão votar e vão escolher, através do seu voto, os seus representantes, tá?
o presidente da CIPA. Então, a CIPA vai ter um presidente e um vice-presidente. O presidente, ele é um dos representantes do empregador, tá? Ele é indicado pelo empregador. O presidente da CIPA, né? Muita gente pensa que é aquele que é mais votado. Não, ele nem é por parte dos empregados. O presidente da CIPA, ele é um indicado. Ele é um dos representantes do empregador. E o vice-presidente, Michele, ele é um dos representantes dos empregados, tá? Então, lembra que os empregados, eles vão fazer, ó, eleição, vão passar para lá fazer um processo eleitoral e vão escolher os seus. Dentre eles, né, dos que ganharem, escolhe o vice-presidente, tá certo? Michele, como é feito esse dimensionamento? Como é que eu sei que na minha empresa vai precisar de CIPA ou não e quantos vão precisar, de quantos cipeiros? Então, a gente usa praticamente a mesma coisa é praticamente igual ao SESMIT, o dimensionamento. Só que na CIPA, você vai precisar só desse quadro aqui, tá? E você também tem que descobrir o grau de risco da empresa. O grau de risco você pode ver lá na NR4, no quadro 1, tá? Então, quando estiver dimensionando a CIPA, você vai lá no quadro 1 da NR4 e vai descobrir primeiro o grau de risco da atividade principal. Digamos que é aquele exemplo anterior, a gente já sabe que o grau de risco é 2, tá? Então, a gente já verificou lá que o grau de risco é 2, tá? E já sabemos que o número de funcionários, né, a gente usando o mesmo exemplo, é 535. Então, 301 a 500 não dá aqui, mas dá bem aqui, ó, 501 a 1000. É esse bem aqui, ó, certo? Então, eu vou descer até chegar na direção desses aqui, ó, certo? Então, a CIPA é formada por efetivos e suplentes, tá? Então, eu vou chegar e vou verificar quantos efetivos eu vou precisar. Eu vou até aqui, ó, 5. Depois eu vou dos suplentes, ó. Vou andando até na direção da quantidade de empregados. E 4. Então, eu vou precisar de 5 efetivos e 4 suplentes para esse tipo de empresa aqui, de grau de risco 2, com 535 funcionários. Certo? Então, eu vou precisar de 5 efetivos e 4 suplentes. Vocês vão certinho na direção da quantidade dos empregados, tá, gente? Para não se confundir. Sempre eu vou pegar aqui nesse quadro os efetivos e suplentes. Depois eu vou vir para cá, ó. Mas o que é efetivos e suplentes? Os efetivos, gente, é onde sai o vice-presidente e os titulares, certo? Dentro da CIPA a gente usa esses termos, vice-presidente, titular, suplente. Eles estão dentro dessa parte aqui de efetivos. Aqui também dos efetivos, por parte dos representantes do empregador, sai também o presidente, tá, gente? O presidente sai daqui também. E dentro da parte dos representantes do empregador também tem seus titulares, tá? E os seus suplentes, certo? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou precisar de 5 efetivos, ó, 5 efetivos e quantos suplentes? 4 suplentes. Então, como é que vai ficar a CIPA dessa empresa? Então, eu tenho representantes do empregador, certo? Representantes do empregador. E eu tenho representante dos empregados. Os empregados. Então, representante da empresa que é o representante dos empregados. Vamos lá. Cada um dos lados eu tenho que ter a mesma quantidade. Eu disse que 5 efetivos, aqui, ó. Vamos primeiro do empregador. É presidente. Lembra que o presidente sai de dentro da parte dos efetivos? Peraí, gente. Deixa eu voltar bem aqui, que aqui tem mais espaço. Então, 5 efetivos e 4 suplentes. Só confirmar aqui que é 4 mesmo. Isso. Vamos lá. Então, eu vou ter representantes da empresa, vou botar assim, e representantes dos empregados. Juntos, eles vão formar a CIPA da empresa. Então, vamos lá.
eu tenho que ter a mesma quantidade de um de outro. 5 efetivos. Eu disse que de dentro do efetivo sai o presidente. Se a gente está falando aqui da empresa, então, um presidente, né? Presidente é para o lado dos representantes da empresa, novamente, lembrando. Aí sobraram quantos efetivos? 4, porque eu já tirei um presidente, então os outros 4 é o quê? Titulares. Certo? Eu não disse que dentro dos efetivos tem só o presidente e os titulares? Então, eu já tirei um presidente, sobrou 4, não são 5? E os outros 4 suplentes, eles são suplentes, né? Bota aí, 4 suplentes. Pronto. Então, eu vou precisar de 9 funcionários para representar os representantes da empresa, tá? Então, quem vai indicar é o empregador. O empregador vai lá e indica 9, né, funcionários para representá-lo na CIPA. E os representantes do empregado, né, vão ter que ser 9 eleitos, porque passam por eleição, né? Então, tem que ter 9 eleitos. Então, dentro desses 9 eleitos, eu também tenho 5 efetivos, certo? Ó, 5 mais 4 dá 9, certo? Então, eu vou ter que tirar desse aqui. Lembra que os efetivos eu posso tirar o vice-presidente de dentro deles? Então, eu tiro um vice, vai ter que ter um vice-presidente. E os outros 4 que sobraram são titulares também, tá? São os titulares que sobraram. E os 4 suplentes, certo? Ó, os 4 suplentes, só repito. Então, o que que acontece? Dentro desses efetivos, eu tirei o vice-presidente, igual eu fiz aqui no lado do representante do empregador, e sobraram 4. Os outros 4 eu chamo de titulares. E eu não tenho mais 4 suplentes, eu só repito aqui, ó, 4 suplentes. Pronto, muda essa tabelinha aqui, fica mais fácil, tá, gente? Essa é a CIPA. Então, são 9 eleitos e 9 indicados. Então, total, vão ser 18 pessoas que vão representar a CIPA na empresa. Sempre a quantidade que tem que ter aqui também, tá? E pronto, formou a CIPA. O secretário, toda reunião, né, pode escolher um secretário aí para estar redigindo as atas, né? Participando aí das reuniões, que todo mês tem reuniões da CIPA. Se vocês querem saber mais detalhes sobre a CIPA, eu vou deixar também o link aí no final da aula. Já já eu mostro para vocês o link para vocês irem diretamente para a NR5. Olha aqui outra informação que eu queria trazer para vocês. É vedada, ou seja, proibida a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito da CIPA, tá, gente? Desde o registro da sua candidatura, ou seja, desde a sua inscrição, até um ano após o final do seu mandato. Ou seja, ele tem um ano de mandato e ele tem essa estabilidade até um ano após. Então, total, ele tem 2 anos de estabilidade de emprego. Só que essa estabilidade eu vou colocar entre aspas, porque depende. Ele não pode ser demitido sem justa causa, mas se tiver uma justa causa, ele pode ser demitido. E quais seriam essa justa causa? O artigo 165 traz, ó, os titulares, mas isso aqui, gente, é só os representantes dos empregados que têm essa estabilidade, tá? Representante do empregador não tem, os que são indicados. É só os que passam por eleição, tá? O artigo 165, ele diz, os titulares da representação dos empregados da CIPA não poderão sofrer despedida arbitrária, né? Lembra esse artigo aqui? A gente está lá naquela lei 6.514, ó, ele fala da CIPA, ó, que os empregados, os representantes, ó, dos empregados, os representantes dos empregados na CIPA não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar, ou seja, depende se não tiver relacionado com motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Se houver esses motivos aqui, né? Um indivíduo ele cometeu um ato disciplinar ou alguma coisa relacionada ao econômico, financeiro, ou até mesmo técnico, ele é da CIPA, ele é representante dos empregados, ele pode sim ser demitido, tá? Porque isso aqui vai justificar uma justa causa, tá? Então, por justa causa ele sai, certo? Ele não pode sair sem justa causa. Então, essas daqui define essa questão de justa causa. E o que é motivo disciplinar, técnico, econômico e financeiro? Olha aqui, ó.
Motivo disciplinar, por exemplo, é atos faltosos considerados justa causa para rescisão de contrato de trabalho. Atos faltosos é quando o trabalhador ele deixa de cumprir alguma atividade da empresa, né, sem justificativa, não dá justificativa nenhuma e deixa de cumprir. Ele pode receber um motivo disciplinar e isso cai dentro do motivo disciplinar e ele pode receber sim justa causa por isso. Outro, motivo técnico. Por exemplo, introdução de novas máquinas ou métodos de trabalho que impliquem na redução do pessoal utilizado no setor, por exemplo. Então, vai se introduzir novas máquinas, novos métodos de trabalho, então tem que reduzir uma parte daquele pessoal, certo? E essa redução pode cair aqui, né? O CIPEiro pode cair nessa redução, mas não é substituição. Se a empresa vai ter que reduzir, não é tirar João e colocar José no lugar dele. Depois, porque se ele tem que reduzir, ele não pode colocar ninguém no lugar, porque ele está reduzindo o pessoal, certo? Então tomem bastante cuidado, tem empresa que acaba fazendo isso, certo? Ele quer tirar o cipeiro para colocar outra pessoa e isso não cai dentro do motivo técnico, certo? Não é uma substituição, você vai ter que reduzir porque você vai introduzir novas máquinas, novos equipamentos, aí tudo bem. Então aquele funcionário talvez não seja mais necessário, mas não quer dizer que ele vai ser substituído por outro, certo? Motivo econômico, também redução no mercado consumidor, paralisação das atividades produzidas da empresa, por exemplo, a empresa paralisou suas atividades, não vai atuar mais no mercado por um tempo de forma permanente, aí não precisa mais da CIPA, certo? Do cipeiro. Então, ele pode ser demitido, a empresa não vai ter mais empresa, não vai ter mais CIPA. E por motivo financeiro. Aqui, por exemplo, falta de capital de giro. Se a empresa provar que ela não tem mais como arcar com a questão do salário do empregado e tal, então pode cair aqui. Mas, novamente lembrando, tirar o funcionário e colocar outro no lugar, isso não cai para motivo financeiro. Se o empregado conseguir provar isso aqui diante da justiça, isso pode trazer problemas seríssimos para a empresa e a empresa pagar por isso, certo? Se é motivo financeiro, você está cortando, você não tem condição de pagar o salário de João, você não vai ter condição de pagar o salário de José, certo? Então, esses motivos aqui, gente, pode levar a justa causa, tá? Que o referido artigo 65 fala em relação à saída de um cipeiro, certo? As empresas só têm que tomar cuidado porque elas têm que provar diante da justiça que é por um desses motivos aqui, tá certo? Aí vai justificar a saída do cipeiro, ok? Ó, se vocês quiserem ter acesso completo à NR5 atualizada, é só clicar nesse botão bem aqui, tá, gente? Que vocês vão ser direcionados direto para a NR5 atualizada. Bom, eu encerro essa aula por aqui, a gente vai dar continuidade na próxima aula sobre medidas de proteção individual e coletiva, tá? Se vocês gostaram da aula, deixa o like aí para ajudar, para me motivar, para trazer outros trabalhos feitos esses aqui, tá? E se não são inscritos, se inscrevam no canal e compartilhe o vídeo aí com os colegas de vocês, tá certo? E até um próximo vídeo.